Quais os principais sinais que vocês estando em Betânia, quais os principais sinais que chegaram para que vocês começassem a pensar numa possibilidade de abertura de processo? No início isso era muito, talvez, o pessoal dizer, não, mas será? Não é possível. Ou logo com a morte do Padre Léo, com o falecimento dele, as pessoas já falavam. Quais os principais sinais que fez com que Betânia realmente precisasse dar passos em relação à abertura do processo? Uma das coisas que ficou muito claro para nós foi assim, a vontade do povo, né? Não fomos nós que imaginamos abrir um processo de beatificação. Essa veio uma necessidade que veio vindo lá do povo, e logo depois da morte do Padre Léo já começaram, chegar os testemunhos, chegaram as pessoas dizendo que tinham encontrado graça, através da intercessão do Padre Léo. Mas nós fizemos tudo com muita calma, deixando as coisas acontecer, não apressamos nada, até que um dia nós falamos também, alguns bispos vinham perguntar, vocês não vão abrir o processo do Padre Léo, não sei o quê? E aí então, um dia nós resolvemos dar esse passo, fomos até o nosso bispo, Dom Wilson, que por coincidência foi nosso formador em Brusque, contemporâneo do Padre Léo, amigo do Padre Léo. Deoniano também, né? E apresentamos a ele. Ele falou assim, olha, realmente eu tenho recebido também, alguns relatos, do Padre Léo e tudo mais. E Dom Wilson também tinha acompanhado o processo de conversão do Padre Léo. E ele disse, e pelo histórico, pela vida dele, eu acho que vocês podem sim abrir esse processo. E aí então, dentro da comunidade, eu fui escolhido para ser o presidente do Instituto, o autor da causa, Aí escolhemos um postulador em Roma, que é o Dr. Paulo Vilota, para nos orientar. E aí demos os primeiros passos. E aí foi assim, uma enxurrada de pessoas ajudando, colaborando, dando força para nós, dizendo, não, realmente é isso mesmo o caminho. Mas em todas as coisas não existe unanimidade, Também temos os outros lados que as pessoas, alguns questionam, até algumas pessoas que conheceram o Padre Léo, mas que ficaram naquela primeira fase, sabe, do Padre Léo? Que não passaram para que não passaram pelo processo de conversão do Padre Léo, porque eu acho assim, o processo de santidade não quer dizer que você foi sempre uma pessoa oremos, Sim. Você foi uma pessoa normal, E o bonito da santidade está em que você possa ir dando esses passos e chegando como o Padre Léo chegou lá naquela última pregação da Canção Nova, buscar as coisas do alto, num processo onde ele transpirava Deus. As pessoas que ouvem, que veem aquela última pregação, vê a debilidade humana, mas vê a força de Deus. E é isso que faz com que a pessoa realmente esteja ali num processo de santidade. E é por isso que eu acredito nesse processo. E é por isso que eu vou em frente, que eu vou lutar com todas as forças. Talvez eu não sei se eu vou conseguir ver o Padre Léo nos altares, não sei quanto tempo vai demorar, isso não depende de nós, mas o que depender de mim, eu vou fazer, porque eu acredito nessa santidade do Padre Léo. E ainda mais naquilo que as pessoas vêm confirmando, sabe? Porque uma coisa é você fazer uma coisa por você mesmo. Isso. E você querer que as pessoas te... Comprem a causa com você. Isso. Outra coisa é Deus mostrando para você. Vai em frente, porque é por ali, é isso que está acontecendo. Coisa que você nem imagina, você vai e acontece. Existem características interligadas dos relatos, assim, não, a maioria dos casos é coisa para casal, a maioria dos casos é cura de câncer, a maioria dos casos, existe uma interligação numa maioria, ou realmente são relatos que divergem assim bastante? De conversões nós temos muitas, Só que isso não pode ser atribuído para uma causa. Para uma causa. Mas existem muitas, assim, muitas milhares, Milhares. Sim, gente que vem e fala assim, puxa vida, eu estava
para acabar com a minha vida. E eu liguei lá na Canção Nova de madrugada. Sim. E tinha esse padre lá falando, e eu comecei a escutar, e eu não consegui parar de escutar mais. Eu fui atrás, eu comecei... É muito interessante que eu fui esses dias na Canção Nova, na loja lá da Canção Nova do Davi, e o Paulo, eu acho o nome do coordenador lá da loja, acho que é Paulo o nome dele, não sei. Ele disse, olha, Guto, aqui é impressionante que as pessoas trazem a foto, o print da pregação, e diz assim, eu queria, onde é que mora esse padre aqui? Eles ainda pensam, aqueles que conhecem pela primeira vez, não imaginam que o Padre Léo já está na eternidade. E ele, não, mas esse padre já faleceu há 15 anos, né? E as pessoas não entendem. Então, de conversões são milhares. São milhares. Mas também temos muitos, né, de cura de câncer, né? Que nós não podemos dizer que são milagres. Certo. Nós podemos dizer que são graças alcançadas, certo, e que podem ser estudados como futuros milagres, né? Mas muito de câncer, né? Pessoas que também cura de depressão, né? Dessas doenças assim. Mas a maioria são curas, né, de câncer. Mas dentre todos eles, se escolhe um para estudar mais a fundo, ou isso é só depois da beatificação? Não. Depois vai chegar o momento em que precisa de um. Precisa de um. Aí serão escolhidos talvez 2 ou 3 para que a gente possa ter todos os relatos, os históricos dos médicos e tudo mais, para que possa depois ser comprovado, né? Desses de ação extraordinária, o senhor considera que já teria alguns candidatos, talvez? Não posso afirmar, mas... Tudo é muito cauteloso, né? Mas tem um caminho por já aí. Tem um caminho, né? Eu imagino, mas devem ser vários, né? Então, esse que se escolhe para estudar é só depois quando se declara beato? Não. Não. Para ser declarado beato já tem que ter, né? Entendi. Porque daí, assim, o processo agora está na fase diocesana. Entendi. Nessa fase nós estamos recolhendo tudo aquilo que foi do Padre Léo. Bastante coisa. Os documentos dos seus avós, dos seus pais, dos seus irmãos, dele, pessoal, todos os cursos que ele fez. Os livros, os escritos. Gravações. Tudo aquilo que ele falou na Canção Nova, no século XXI, nós digitamos tudo isso, um calhamaço desse tanto assim de folhas. Deve ser muita coisa. Impressos, né? E que serão enviados, já estão sendo enviados, é claro, para um grupo de censores, que são alguns padres dentro da diocese, que vão ler tudo isso e vão dar um parecer teológico, doutrinal, se está dentro da doutrina da igreja, se é ético, se é moral. Eles vão dizer, não, tudo isso que o Padre Léo escreveu não tem nada que seja contra a doutrina da igreja, contra o evangelho. Então eles vão dar esse parecer. Dando esse parecer, nós vamos reunir tudo isso, formar uma equipe ali que já temos, né, que é a equipe do Instituto. E aí, então, nós fechamos aqui a fase diocesana. Fechou essa fase, enviamos todo esse material para Roma. Esse material, novamente, em Roma vai ser estudado, analisado, visto o parecer dos censores aqui do Brasil, mas lá também tem uns censores lá, tem um grupo lá que faz tudo isso. E daí eles vão dar uma posição, uma posição que nós chamamos, né? De que se aceita isso que foi feito aqui e que está lá. Aí então eles vão dar uma declaração da venerabilidade do Padre Léo. Aí passa a se chamar venerável. Aí já é venerável. Quer dizer que ele tem virtudes heróicas, virtudes, né, teologais, que possam ser para toda a igreja. Então ele é um venerável, né? As pessoas podem ler, podem saber que o Padre Léo é assim. Passando disso, precisa de um milagre. E aí, então, a fase do milagre, de estudar esse milagre e comprovar. Comprovado esse milagre, ele se torna beato. Tornou-se beato. Após a beatificação, precisa de mais um milagre. Nós poderíamos ter 10 antes da beatificação. Só depois. Mas aí aquilo lá não vale mais. Aí depois da beatificação, se comprovar mais um milagre, é canonizado.
Então, assim, o processo maior realmente é o da beatificação. Porque uma vez beato, só falta o milagre para a canonização. Entendi. Então, o processo é de beatificação e canonização. Mas o peso maior está primeiro na beatificação. Né? Porque é através da beatificação que a igreja vai reconhecer, né, que ele é bem-aventurado, que realizou um milagre. Mas eu imagino a quantidade de pessoas que devem mandar testemunhos e assim, o volume disso deve ser extraordinário, né? Nós temos muito que recebemos aqui, as pessoas pedindo a relíquia, né? Porque a gente faz assim uma ação, né? A pessoa, para ela receber uma relíquia, então ela manda um testemunho. Sim. E a gente manda a relíquia para ela, né? Sim. E tem recebido muito, a gente tem tido muitas pessoas, né? E tem um centro de distribuição de relíquias também, que é lá na Canção Nova, no nosso memorial, aqui, que vem aqui. Então hoje nós já distribuímos mais ou menos quase 100 mil relíquias. Mais de 100 mil? Mais de 100 mil. É muita coisa. É muita coisa. Impressionante.